Olá, governador Wilson Witzel já vai aparecer aqui para conversar com a gente. Governador, boa tarde, obrigado por atender a CNN. Desculpe pela demora, a gente marcou aqui, mas entrou essa entrevista ao vivo. E como a gente pergunta de tudo aqui, governador, eu queria começar falando sobre essa fala do Paulo Marinho, que pediu segurança ao governo do estado. Queria que o senhor começasse falando sobre isso. Foi oferecida essa segurança a ele ou não? Mais uma vez, boa tarde e obrigado por atender a gente. Ok, muito obrigado, boa tarde. Preciso esclarecer que qualquer pessoa que esteja na condição de testemunha de fatos envolvendo crime, ela pode ingressar no programa de proteção à testemunha. Não há previsão legal para que o Estado, qualquer Estado da Federação, a União, faça segurança a quem quer que seja, fora das hipóteses legais. Então, deputados federais, deputados estaduais, qualquer uma dessas pessoas que nos pedem segurança, sempre nós estamos dando como resposta a necessidade de ter previsão legal para que a Polícia Civil ou a Polícia Militar faça a segurança. E essa tem sido a minha resposta. Para o senhor Paulo Marinho, que fez graves denúncias contra o senador Flávio Bolsonaro, envolvendo alguns agentes da Polícia Federal, que, eu repito aqui, tem o maior respeito pela Polícia Federal. É importante que os fatos sejam esclarecidos, mas todo esse contexto vem corroborando aí uma situação de interferência política na Polícia Federal, que é muito ruim. Mas a testemunha Paulo Marinho, se precisar, ela terá que pedir o programa de proteção à testemunha e nós, evidentemente, temos condições de incluí-lo e dar essa proteção a ele. Mas é bom ressaltar os fatos que ele está mencionando, que são muito graves. E eu queria aproveitar a oportunidade para, mais uma vez, reiterar que eu sou absolutamente contra a interferência política nas polícias e entendo que é preciso aprovar no Congresso Nacional uma lei em que o diretor-geral da Polícia Federal seja indicado por lista tríplice, da mesma forma o Procurador-Geral da República. Penso eu que essas nomeações que foram feitas, elas precisam, daqui para frente, observar essa regra e nós definitivamente tirarmos essa nuvem que paira sobre as instituições de serem cooptadas por interesses políticos e que causam tanto mal à nossa democracia. Perfeito. Governador, boa tarde, primeiro, porque só agora me dirijo ao senhor, mas nós vamos aqui tentar falar do máximo de assuntos que for possível, então vamos começar pelo tema do dia, essa reunião administrativa, governadores com o presidente Jair Bolsonaro. O senhor e o presidente Jair Bolsonaro têm trocado farpas publicamente. Hoje o tom do encontro foi outro. Eu gostaria de saber como é que o senhor avaliou essa reunião e se tem uma expectativa de uma mudança permanente de comportamento ou não. Olha, obrigado. É importante deixar bem claro que todas as minhas críticas ao presidente, elas têm sempre fundamentos constitucionais, fundamentos legais e, muitas vezes, discussões sobre políticas públicas, como a questão da pandemia que nós estamos atravessando. Jamais, da minha parte, eu farei qualquer acusação leviana, qualquer acusação que venha atingir a moral de quem quer que seja, e se o fizer, o farei fundamentadamente para não incorrer em nenhum tipo de crime ou em nenhum tipo de leviandade. Eu acho que a política ela tem que ser construída com diálogo e quando nós discordamos de outro político, isso tem que ser criticado e a crítica tem que ser bem-vinda porque nós estamos numa democracia e a democracia só se constrói com diálogo. A reunião com o presidente
era uma reunião já previamente agendada e nós, governadores, fizemos uma reunião antecedente em que 3 governadores foram escolhidos por consenso para manifestar a opinião dos governadores e o acordo que nós chegamos ao consenso era de que, se o presidente viesse a tomar uma decisão de vetar aumentos para servidores públicos, uma decisão que cabe única e exclusivamente a ele, nossa opinião é que, em cada estado, fazendo as suas avaliações, havia uma maioria entendendo que realmente não é o momento de darmos reajustes para os servidores públicos, porque nós não temos disponibilidade de caixa e que realmente, contribuindo para uma análise do cenário nacional, pudesse o presidente assumir a responsabilidade de vetar um dispositivo aprovado pelo Congresso Nacional. Então, foi a nossa contribuição. A responsabilidade do presidente em tomar a decisão foi, de certa forma, auxiliada pelas nossas opiniões, mas é uma demonstração de que a democracia funciona quando há diálogo. Construímos essa pauta com o Congresso Nacional, aprovamos apoio aos estados e municípios e o presidente chegou à conclusão de que o diálogo tem que ser permanente. E é isso que nós esperamos, não só nessa reunião, mas que outras venham para que nós possamos discutir. O Rio de Janeiro não se sente totalmente contemplado com esse projeto. É uma questão específica do Rio. Eu, observando o consenso dos governadores, não pedi a palavra, mas encaminhei um requerimento ao presidente da República através do chat, que é o diálogo escrito na reunião, para que nós possamos ter uma reunião específica com o Rio de Janeiro, para eu levar ao presidente os nossos problemas, reiterando que essa é a 3ª reunião que eu peço com o presidente e eu espero que dessa vez, como ele está novamente se dispondo ao diálogo, a gente consiga conversar e debater os graves problemas econômicos do Rio de Janeiro. Governador, vamos entrar no assunto coronavírus em respeito aos telespectadores da CNN no Rio de Janeiro que nos assistem agora. Queria que o senhor passasse um pouco de informação do que está acontecendo neste momento no Rio. Qual que é a situação do Rio de Janeiro hoje em relação à Covid-19? Muito bem. Nós fizemos alguns ajustes na Secretaria de Saúde. O nosso secretário Edmar colaborou muito no início da pandemia. Todas as decisões que eu tomei foram pautadas no conhecimento técnico de medicina do secretário Edmar, juntamente com o conselho de notáveis, que nós entendemos que naquele momento, 13 de março, e eu aqui reitero, decretamos o lockdown no Rio de Janeiro. O conceito de lockdown, poucas pessoas estão debatendo, mas nós decretamos no dia 13 de março o lockdown no Rio de Janeiro. Os transportes públicos foram reduzidos a pouco mais de 30% da capacidade e fizemos várias barreiras sanitárias nos municípios. E, a partir desse decreto, dissemos quais as atividades essenciais. As escolas tiveram suas aulas suspensas e cada prefeito esteve dialogando comigo e está dialogando comigo para que o lockdown em cada município, especialmente no Rio de Janeiro, seja observado na sua maior ou menor extensão, inclusive em relação a cada bairro. Então, isso vem sendo feito. Em razão disso, nós temos a certeza de que o Rio de Janeiro deu uma resposta eficiente no combate à pandemia, conseguimos recuperar hospitais que já existiam para levar leitos para o Covid, 600 e poucos leitos foram disponibilizados. É evidente que tivemos problemas com os respiradores, como no Brasil inteiro tivemos problemas, tivemos aproveitadores dessa situação, tentando lesar os cofres públicos, e aqui nós tomamos todas as providências para evitar que essas pessoas pudessem beneficiar dos cofres públicos com essas licitações, essas compras emergenciais que foram realizadas. O doutor Fernando Ferri chega com essa bagagem nova, com essa experiência que ele acumulou. Mudamos o protocolo, que agora vai administrar remédios. No começo
da identificação dos sintomas, e isso pode evitar a internação pelas pesquisas que a equipe do Dr. Fernando Ferreira já fez no Hospital Gafreguini e com a Universidade do Rio de Janeiro. Isso vai permitir, talvez, que nós reduzamos o número de leitos necessários para o CTI. Esse protocolo já está sendo colocado em prática, muito bem recebido pela comunidade acadêmica, e nós talvez precisemos mais leitos de enfermaria, que é o que nós já estamos conseguindo inaugurar nos hospitais de campanha. 100% agora no domingo, o Hospital do Maracanã, e terminando até o próximo domingo, os hospitais de São Gonçalo, Nova Iguaçu. Então, estamos trabalhando para agora ter condições de uma ocupação de 70% dos nossos leitos, e a partir daí, ontem apresentamos o nosso plano de reabertura da economia. Com esse parâmetro de 70% da ocupação dos leitos, nós já poderíamos então permitir que a economia comece a voltar à sua normalidade. Então, com a análise da curva e com a conversa que tenho tido com os especialistas, e nisso o doutor Edmar tem feito um trabalho de integração com essas secretarias, Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Trabalho, e os especialistas, para que possamos, em agosto, já estar retomando plenamente a atividade econômica no estado do Rio de Janeiro. Governador, essa informação é importante, que o senhor trata agora de agosto. Eu já vou pedir para a nossa direção colocar a Raquel Amorim aqui, do Rio de Janeiro, nossa âncora. Obrigada, Raquel, bem-vinda ao 360, já vou te passar a palavra. Mas o senhor, a gente vai voltar aqui, tá? Isso é assunto de utilidade pública, falar em reabertura, retomada das atividades em agosto. Mas o senhor tangenciou aí um assunto que a gente também não pode deixar de abordar, inclusive porque o senhor mesmo fez questão de tratá-lo já na sua fala inicial, que são as mudanças na Secretaria de Saúde do Rio. O senhor chamou de ajuste, mas há uma acusação de vínculo aí de fraude, com fraude na compra de respiradores, né? O senhor mesmo é alvo ali, a Procuradoria-Geral da República tem analisado se há menções ou se há questões relacionadas ao senhor. Então, como é uma pandemia e é um assunto relacionado à fraude no meio de uma pandemia, eu gostaria que o senhor explicasse, o senhor já falou sobre isso aqui com a CNN, mas se vê com preocupação o avanço dessas investigações e as acusações que têm sido apreciadas relacionadas a gente da sua equipe e, inclusive, questões que incidem aí sobre o senhor. Como é que o senhor vê o avanço dessa investigação? Bom, primeiro quero esclarecer que eu não sou alvo de investigação nenhuma, né? O que está sendo investigado é a compra de respiradores por empresas que não tinham capacidade para fazer a compra desses respiradores, e o subsecretário que estava à frente dessas compras, no momento que foi detectadas as irregularidades, eu determinei a suspensão dele e logo depois o secretário Edmar entendeu que seria o caso de exonerá-lo. Foi realizada uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, juntamente com o Ministério Público, e resultou na prisão. Ele está sendo interrogado, está mencionando aí os fatos que ele entende pertinentes. A polícia tem que fazer essa investigação, obviamente. A Procuradoria-Geral do Estado tomou todas as providências para bloquear bens dessas pessoas, para ressarcir os cofres públicos, e nós estamos conseguindo receber os respiradores com a contratação emergencial dos hospitais de campanha e a operação pela empresa, que é a OS, que está administrando esses hospitais de campanha. O que eu tomei conhecimento, e já estou oficiando ao Superior Tribunal de Justiça desde a semana passada, para que me informem se há algum tipo de inquérito no Superior Tribunal de Justiça que tenha sido mencionado o meu nome, para que eu possa colaborar e esclarecer o que quer que seja necessário. A informação que eu tenho é que não há nenhuma investigação sobre mim. Eu estou absolutamente tranquilo, não tenho nenhum compromisso com essas pessoas que foram presas, muito pelo contrário. Meu governo é um governo de combate à corrupção.
E o que eu tenho reclamado é que as 10 medidas de combate à corrupção que nós defendemos desde o início da nossa campanha ainda estão paralisadas no Congresso Nacional e a administração pública fica sem os instrumentos necessários para poder se prevenir, como, por exemplo, teste de integridade, a avaliação dos sinais exteriores de riqueza e, por que não, a própria administração pública ter condições de saber o que é que os servidores conversam nos seus telefones celulares quando em serviço, para que nós tenhamos um registro das pessoas com quem eles se relacionam. Quer dizer, tudo isso são medidas que têm que ser aprovadas pelo Congresso Nacional e dar à administração pública condições para que nós nos antecipemos e evitemos esse tipo de situação. Então, em relação a mim, estou absolutamente tranquilo, desconheço qualquer investigação sobre mim no Superior Tribunal de Justiça e estou à disposição para esclarecer qualquer fato. Estou absolutamente tranquilo. Governador, deixa eu passar agora a palavra para Raquel Amorim, que está aí também no Rio de Janeiro e tem uma pergunta para o senhor. Oi, governador, boa tarde. Obrigada por nos atender. Falando um pouco das consequências da pandemia para a economia aqui do estado. O governo suspendeu o pagamento adiantado do 13º para o servidor aqui do Rio de Janeiro. Diante da perda econômica, eu pergunto, há risco de o governo não honrar a folha de pagamento dos servidores aqui do estado? Olha, risco sempre há. Não podemos dizer que a situação não requer cuidados. Agora, eu relembro, o ano passado nós fizemos uma administração absolutamente eficiente e assumimos um governo com graves problemas. Logo no começo, já levei ao ministro da Economia a necessidade de se rever o regime de recuperação fiscal, para que nós pudéssemos, então, honrar os compromissos esse ano. E vínhamos, nesse ano, com um viés bastante promissor na nossa economia. Não só com aumento de vendas no comércio, mas também com o turismo, que traz e agrega muito valor à nossa economia, e com um caixa que é muito diferente do que aconteceu em outros momentos do Estado. Nós tivemos condições de pagar o salário dos servidores no mês de abril, pagamos os servidores no mês de maio e não haverá problema para pagar o salário dos servidores no mês de junho, de julho. Talvez no mês de agosto nós possamos ter algum tipo de problema. E exatamente por isso que essa lei que foi aprovada agora no Congresso Nacional, que nos dá aí em torno de 550 bilhões, 550 milhões por mês, e que não cobre as nossas despesas, mas nós vínhamos com um regime de caixa com recursos que seriam destinados a outras finalidades. Nós estávamos com o programa Comunidade Cidade, nós estávamos com o programa habitacional, programa na agricultura, programa no turismo. Todos esses recursos que estariam destinados a esses programas foram, então, agora redirecionados para a prioridade, que é pagar o salário do servidor, que está na frente de combate aí da pandemia, a área da segurança, a área da saúde. Aqui rendo minhas homenagens, meus agradecimentos. E nós, portanto, com esses recursos que conseguimos na nossa gestão ao longo do ano passado e desse ano, além da aprovação desse projeto, que nós vínhamos falando que era importante que a União tomasse a iniciativa de ajudar os estados. Eu entendo que ainda é insuficiente. Outras medidas terão que ser tomadas. Aqui nós temos a privatização de parte da SEDAI do final do ano e vamos, assim, planejar para que nós consigamos chegar ao final do ano sem prejuízo. Lembrando que a antecipação do 13º ocorria exatamente pela eficiência financeira que nós já estávamos obtendo. Então, eu adotei a medida de antecipar metade do 13º no mês de aniversário do servidor. Com a pandemia, a escassez de recursos, interrompi essa medida até para que nos programemos para pagar o 13º esse ano. É um momento difícil, todos nós vamos ter que ter algum tipo de sacrifício. Governador, eu fiquei com uma dúvida aqui. O secretário de Saúde, Edmar Santos, o senhor mencionou agora há pouco que ele foi exonerado, mas depois ele foi convidado para reintegrar o governo em outra área. Explica isso para a gente, por favor.
Exato. Deixa eu esclarecer para você. O professor Edmar, ele, ao longo desta pandemia, desde o início do dia 13 de março, e muito antes disso, ele já vinha acompanhando, com dados médicos, os fatos, né, que envolvem todas essas medidas que têm que ser decretadas. Ele conhece, né, o nosso Estado, ele tem, juntamente com a equipe de notáveis, elaborado propostas e procedimentos para a retomada da economia que ele já vinha fazendo. Só que nessa pandemia, nós chegamos a uma necessidade que o secretário de Saúde sozinho não estava conseguindo dar conta de todo o trabalho. Atender a área econômica, atender os prefeitos, atender as outras secretarias, para poder falar com a Secretaria de Cultura, como é que tem que ser a retomada da área da cultura, conversar com a área de assistência social. Então, a Secretaria de Saúde ficou sobrecarregada, ele não estava conseguindo fazer nenhuma nem outra coisa adequadamente. Tanto que tivemos problemas em relação a hospitais de campanha, tivemos problemas com essa subsecretaria e não podemos perder o conhecimento do doutor Edmar, que tem colaborado conosco, tem colaborado com o Estado, e nesse momento a ajuda dele nesse aspecto de relacionamento, de integração com essas secretarias, continuando no planejamento, ele vai tirar essa carga do trabalho do professor Fernando Ferri, que vai se dedicar exclusivamente ao atendimento da Covid, com os hospitais de campanha, com o protocolo que tem que ser adotado. Ele não vai se preocupar com essas outras questões que ele precisaria se preocupar com os demais secretários do planejamento da retomada da economia. A Secretaria de Saúde ficou pequena para o tamanho do problema. Então, foi uma solução que eu entendi razoável para que nós pudéssemos, assim, aproveitar o conhecimento. São Paulo também não é diferente, você tem lá o professor Davi Uip, que ajuda o secretário de Saúde. Então, olhando também pelo modelo de São Paulo, que também tem uma necessidade tão grande quanto a nossa, adotei um modelo semelhante. Certo. Governador, a gente percebeu aí na fala do senhor que ele vai seguir mesmo trabalhando, mas eu quero falar um pouquinho, apontar um pouco para frente. O Flamengo divulgou uma nota dizendo que retomou os treinos no Ninho do Urubu. Há aí uma preocupação com a retomada dessas atividades, ainda em meio à pandemia e com certa simpatia do presidente da República na retomada dos jogos. O senhor considera que é seguro para os jogadores a retomada dos treinos, sendo que o Rio de Janeiro está, sim, ainda com o número de casos em expansão? Essa é uma questão que, desde o começo, já gerou uma polêmica, né? Eu quero esclarecer que eu não sou contra, né, os treinos acontecerem. O que eu disse que eu sou contra esses treinos acontecerem sem que haja uma preocupação por parte dos dirigentes associativos, para preservar o atleta, né? O atleta, ele fica muito exposto, fica muito vulnerável. Agora, da mesma forma como os atletas vão receber a preocupação dos dirigentes e a responsabilidade é deles, não é do Estado, ao assumir que vão fazer os treinos, a responsabilidade é deles, dos dirigentes associativos. E os atletas têm que estar, de certa forma, protegidos, porque é a carreira deles. Então, a decisão tem que ser exclusivamente por parte das entidades associativas, como o pessoal aqui do TUF também adotou a posição de ter corrida de cavalo e tomar as medidas necessárias para preservar as pessoas que ali estão, jornalistas, como nós estivemos fazendo aqui no Palácio. As coletivas têm todos observando, todos que têm que observar distanciamento, proteção, uso de máscara, álcool gel. Então, esses cuidados têm que ser tomados. Eu nunca fui contra eles retomarem. Só não vai poder ter plateia, não vai poder ter torcida. Nós ainda não podemos ter esse tipo de aglomeração.
né? Então, nunca fui contra ver o Flamengo jogar de novo, muito menos o Fluminense, muito menos o Vasco, muito menos o Botafogo, qualquer time. O que precisa é ter esses cuidados, né? E esclarecer que a responsabilidade é dos dirigentes, dos clubes, com os seus atletas, né? Então, deixar bem claro isso. Ok, governador, quero agradecer a conversa aqui no 360, aqui na CNN. Obrigado, uma boa tarde para o senhor. Eu aqui agradeço.